Eixo da resistência. A aliança liderada pelo Irã fica em xeque diante da guerra em Gaza. Além da Síria, aliados de Teherã, como Hamas e Hezbollah, estão enfraquecidos por causa do conflito com Israel. Iranianos queimam a bandeira dos Estados Unidos durante o 45º aniversário da expulsão dos Estados Unidos em Teherã. Horas depois de grupos rebeldes tomarem o controle do governo da Síria e confirmarem que Bashar al-Assad, líder do país por 24 anos, estava a caminho de Moscou, fotos rasgadas do ditador espalhadas pelo chão do Palácio Presidencial marcavam simbolicamente o início de uma nova era, com impacto global. Para o Irã, a queda de um aliado representa mais do que a perda de um regime estratégico. É mais um golpe em sua ambição de ampliar a influência militar e política da região. A estratégia conhecida como Eixo da Resistência teve altos e baixos nos últimos anos. Além da Síria, Hamas e Gaza e Hezbollah do Líbano, também aliados do Irã, foram enfraquecidos da guerra contra Israel. Milícias do Iraque oscilam entre interesses iranianos e agendas próprias. Já os Houthis do Iêmen tornaram-se alvos constantes de ataques ocidentais. Ditador deposto da Síria Bashar al-Assad. O momento para Teherã, além de uma retração temporária e de reajuste de plano, de acordo com Danilo Porfírio, doutor em Ciências Sociais e especialista em Oriente Médio. O eixo da resistência ainda está vivo, mas agonizando. Em entrevista ao jornal O Globo, ele explica que o eixo da resistência precisa ser entendido como um projeto organizado pelo Irã para se firmar como uma potência regional dentro do Oriente Médio. Eixo do mal começou na década de 1980. A rede informal começou nos anos de 1980 com apoio iraniano ao Hezbollah do Líbano. É a Jihad Islâmica da Palestina. Mais tarde, Hamas, Houthis e milícias xiitas se integraram sustentados pelo regime de Assad. O nome é uma resposta a um termo cunhado pelo então presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, em 2001, quando chamou o Irã Coreia do Norte e Iraque, então comandado pelo ditador Saddam Hussein de Eixo do Mal. O então presidente Ronald Reagan e vice-presidente George W. Bush se encontram com o secretário-geral soviético Mikhail Gorbachev em Nova York em 1988. Ao longo da década passada, a coordenação entre os aliados se fortaleceu em meio às mudanças provocadas pela Primavera Árabe e pelo surgimento do Estado Islâmico que escancarou a presença militar iraniana da Síria e no Iraque, tantos que, por meio da Guarda Revolucionária quanto por milícias financiadas por Teherã. Mas a virada definitiva veio em 2023 com o ataque do Hamas a Israel, que matou 1,19 mil pessoas e resultou no sequestro de cerca de 250. Alguns reféns morreram logo depois do início da ofensiva israelense em Gaza e outros ainda permanecem em cativeiro. Relatórios militares e de inteligência sugerem que havia um apoio, em princípio, do Irã ao ataque dos terroristas palestinos, mas ainda não está claro até que ponto houve uma suposta direto de Teherã e do Hezbollah da ação. Segundo Porfírio, o Irã contava com o enfraquecimento institucional de Israel, que já passava por turbulências políticas com Netanyahu e seus sérios problemas com a Suprema Corte, com a oposição, acusações de violações de direitos e assim por diante. Terrorista do Estado Islâmico exibe a bandeira do grupo. Os meses seguintes mostraram que parte da força e da coesão
propagandeadas pelo Irã foi superestimada. Israel lançou uma campanha de assassinato de lideranças iranianas da Síria e do Líbano, que inclui um bombardeio contra o consulado do Irã em Damasco. As jornadas da Guarda Revolucionária em solo sírio foram atacadas com frequência. No total, a rede de contatos construída por Teherã ao longo de décadas sofreu danos profundos. A infiltração dos serviços secretos israelenses ficou evidente com o assassinato de Ismail Haniyeh, líder político do Hamas em Teherã, horas depois de participar da posse de novo presidente iraniano Masoud Pezeshkian. O ataque escancarou a ineficiência dos serviços de segurança local. Além disso, 2 ataques maciços com drones e mísseis lançados contra Israel foram neutralizados por defesas israelenses e de seus aliados. Naim Qassem, novo líder do Hezbollah, continuaremos a executar o plano de guerra que ele, Hassan Nasrallah, estabeleceu a liderança da resistência. O Irã descobriu-se não foi capaz de coordenar nem controlar as capacidades militares do eixo e muitas das capacidades de dissuasão mais alardeadas contra Israel entraram em colapso sob pressão de guerra e nunca existiram, escreveram os pesquisadores Tanassis Kambanis e Verna Ali Khan da Che Centura e Fundação em um longo relatório sobre o estado atual do eixo da resistência. O momento é de planejamento e de espera para o Irã, dizem os analistas. O Hamas duramente atingido pela ofensiva israelense teria sofrido perdas massivas. Foram 50 mil mortos e centenas de milhares de feridos, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, que é controlado pelo grupo terrorista. Além da devastação do território, as lideranças do grupo foram dizimadas e sua capacidade militar, embora presente em porções como Beit Hanoun, está distante daquela pré-2023, como aponta o estudo do Che Centura e Fundação, que se havia uma expectativa de que o eixo da resistência se unisse com todas as suas forças contra Israel, foi frustrado. Os Houthis, apesar de causarem problemas ao tráfico marítimo com suas ações do Estreito de Aden, não causaram danos consideráveis a Israel e agora estão sob extenso bombardeio dos Estados Unidos. Iranianos fazem ato anti-Estados Unidos em Teherã. Já as milícias do Iraque mantiveram seus ataques às forças dos Estados Unidos, que aconteciam desde antes da guerra, enquanto Assad parecia mais preocupado com seus problemas internos. Mesmo Irã evitou se envolver diretamente no conflito por temer uma resposta israelense. O eixo não tinha nem a infraestrutura nem o conhecimento tecnológico para sustentar uma campanha prolongada e multifrontal contra Israel, diz o relatório. Em vez de operar como uma força coesa e coordenada, a rede parecia mais ligada à retórica. A exceção à regra foi Hezbollah, que desde outubro de 2023 mantinha um conflito de baixa intensidade com os israelenses, mas em setembro do ano passado, o exército israelense abriu uma ofensiva de grande porte com bombardeios intensos que mataram o líder do grupo Hassan Nasrallah e causaram danos que vão além dos militares. Analistas veem o grupo em seu mais frágil momento em décadas, com perda de espaço do governo, de prestígio entre os libaneses e de parte do dinheiro que era enviado pelo Irã. Hamas fez um desfile de corpos de reféns israelenses em fevereiro.
Como aponta o relatório da Chase Century Foundation, o momento é de planejamento de espera para o Irã. Não está claro como o Hamas ressurgirá depois do fim da guerra em Gaza, ou se o Hezbollah vai recuperar o prestígio de outrora. Além disso, as incertas e as complexas relações com os Houthis e as milícias do Iraque, que muitas vezes preferem seguir as próprias agendas, e as evidentes fragilidades internas do país, que Teherã ainda não sinalizou como resolverá. As forças do eixo não poderiam lutar uma guerra regional coordenada, mas ainda podem exercer poder coercitivo em suas arenas domésticas e ainda podem atrapalhar seus adversários mais poderosos usando táticas assimétricas, apontam os pesquisadores.